Primeiramente, eu ofereço meus humildes Dandavat Pranamas aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotrashat Shrimad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj, meu Shiksha Guru Sannyasa Guru, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotrashat Shrimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente meus Dandavat Pranamas Nitya Pravishtam Vishnupada Stotrashat Shrimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shridhar Deva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, todos os sannyas, todos os presentes. Nós estamos reunidos aqui nesse dia muito importante. Hoje é o dia do Então, nesse dia, muitas lamparinas de ghee foram colocadas na beira desse rio Sarayu, em Ayodhya. Então, 2.600 lamparinas de ghee foram colocadas no rio hoje também. Ontem também foi de Pavali, mas de acordo com o nosso calendário, né, a gente está seguindo hoje. Qual é a especialidade desse tipo de Pavali? É mencionado não vá em direção à escuridão, vá para a luz. Gurudev deu uma explicação muito bela sobre isso. O que é a escuridão? Significa aquele que não conhece a filosofia, aquele que não conhece a sua condição, a sua posição fundamental, constitucional. Isso se chama escuridão. Existe 3 tipos de conhecimento: Tatpadartha Gyana, Tampadartha Gyana e Jiva Brahma Ekagyana. Então, primeiro, Tampadartha Gyana, quem sou eu? O segundo é quem é Deus? E o terceiro é a unidade entre Jiva e Bhagavan. Então, esse terceiro conhecimento não é uma filosofia autorizada. Então, devemos ouvir sobre isso. Quem sou eu? Quem sou eu? E devemos ouvir também quem é Bhagavan. Nós devemos saber quem é Bhagavan, quem sou eu. Devemos nos fazer essa pergunta. Por que eu estou sofrendo com essas 3 misérias? Né? A gente deve fazer essas perguntas. Tattva Brahma Vidyasa, como fala no Vedanta Sutra, é necessário inquirir sobre a alma. Então você deve tentar saber quem você é. Você não é esse corpo. Primeiro, saiba quem você é. Então, primeiramente, é isso que devemos fazer. Então, Pantadartha Gyana significa quem de fato eu sou. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada refinou mais isso e falou de 5 tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento direto, o segundo é o conhecimento indireto. Então, o terceiro é aquilo que não pode ser visto com sentidos.
इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती E o último, eu perdi o quarto, o quinto é o conhecimento transcendental. विद्वान है, Então tem esses cinco tipos de इसलिए conhecimento. उसके पहले ये वास्तव रूप में किसको कहा जाता है? Então nesse artigo, Srila Prabhupada ele cita esses 5 tipos de conhecimento, entre eles o conhecimento direto. इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। O conhecimento direto é aquilo que a gente pode perceber com os nossos sentidos. इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जैसे हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, ये पेड़ है, ये नदी है, ये मनुष्य। Por exemplo, o que a gente vê com os olhos? Isso é um rio, isso é uma árvore. Então todos esses conhecimentos é o conhecimento direto. O conhecimento direto é o conhecimento de Swargaloka. A gente tem alguma crença de que Swarga existe. Você quer ouvir? Ele parou de traduzir. Então, terceiro, Aparoksha Gyan. Parou de traduzir, desculpa. Então, o quarto é o conhecimento de Vaikunta. Então, o conhecimento de Vaikunta é o conhecimento daquilo que eu posso alcançar, mas não através do meu sentido. E o quinto tipo de conhecimento é a prática, o conhecimento transcendental. É aquilo que está além dos sentidos materiais. É acima do conhecimento de Brahman, conhecimento de Vaikunta. Então esse conhecimento está relacionado ao Goloka Vrindavan. गोलोक वृंदावन की ज्ञान क्या है? देखने में जैसे इस संसार में जैसे दिखाई पड़ता है, जिससे बृहद भागवतम का ग्रंथ Então Goloka Vrindavan, esse conhecimento sobre Goloka Vrindavan é o epítome de todo conhecimento. Quando você chega em Vrindavan, automaticamente você fica completamente maravilhado. Os Vrajavasi, o que eles veem? इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इस संसार के कहा जाता है अपराकृत। Nas escrituras é mencionado que tudo que a gente vê aqui nesse mundo material, nós vemos é muito parecido com o que a gente vê no mundo transcendental. Mas o que Gopakumara viu em Boma Vrindavan, समय लगेगा, जिसे कहते हैं विकृत प्रतिफलन किसको कहा जाता है? Reflexão क्या है? Essa palavra, Vikrita, é difícil de entender, mas eu vou explicar novamente. Por exemplo, se você fica na frente do espelho, você vê o seu reflexo. Você vai ver você mesmo. E parece... E aí, por exemplo, o que você, aquilo que é direita na sua forma, vira à esquerda na forma do espelho. É tudo o oposto. Se você está comendo com a mão direita, parece que você está comendo com a mão esquerda. Então, isso é como se fosse um reflexo pervertido. Nesse shloka é mencionado. Então a árvore ela tem as raízes para baixo e os troncos, os galhos, tudo para cima. Mas se você ver o reflexo na água, você vai ver que as raízes estão para cima e a árvore, todos os seus galhos e folhas estão para baixo. Então isso é um reflexo pervertido. Então Srila Prabhupada deu esses 5 tipos de conhecimento.
pratyaksha, paroksha, aparoksha. A doksha, aí tem o Vaikuntha e o Aprakrita, são os 5 conhecimentos. Se não sabemos esses tipos de coisas, nós estamos em completa escuridão, nós não sabemos onde estamos. Maharaj estava falando sobre isso. O que é escuridão, afinal? Não sabemos quem nós somos, isso é escuridão. No momento atual, a diva não compreende quem ela é, porque o apego a esse corpo material se torna tão forte. E ela desenvolve esse centro muito forte de eu e meu. E toda hora ela fala meu, eu e meu. Mé. É que nem uma cabra, né? O que é que a cabra fala? Ela fala mé. Então a gente fica que nem essas cabras, né? Mas quando a gente se livra dessa ilusão de que a gente é, não, ou seja, a gente descobre que não é esse corpo material. Então esse é o significado do dia. A luz significa essa bhakti pura. E a escuridão é... Se não há bhakti pura, o nosso coração está na escuridão. Como tirar a escuridão do coração? Colocando bhakti pura dentro dele. Então essa Uttama Bhakti é aquela que ilumina o coração. Nosso coração não está iluminado. Então quando a gente vai desenvolvendo nossa Bhakti, essa escuridão vai diminuindo naturalmente. O Bhagavata tem muitos slokas mencionando essa palavra lamparina, deep. O tempo é curto, mas existem muitas coisas para falar sobre isso. Então, a lâmpada ela ilumina tudo, mas embaixo da lâmpada é a escuridão. उसके सारे अंतर बाहर सब प्रकाश हो जाएगा निताई गौर प्रकाश है Então, mas aquele que recebe a joia de Bhakti, o coração fica totalmente iluminado. प्रदीप के साथ तुलना की ज्ञान दीपेन भस्वता ज्ञान दीपक जलाइए Se você tem uma lâmpada, uma chama muito pequena, pode ser que um vento venha e apague isso, né? Mas aqueles que querem alcançar Bhagavan por meio do seu próprio conhecimento, nesse mês de Brahma, tem a possibilidade deles caírem. Por quê? Eles querem alcançar Bhagavan pela sua própria inteligência. Então tem um belo tattva a respeito disso, explicando isso. और भी उजाला करते रहे। यही हमारे शास्त्र में कहा जाता है ये भक्ति रूपी प्रेम मन प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है। Então prema é o tipo de fogo que ele não é afetado por nenhuma condição externa. Muitas coisas podem acontecer. Então, Srila Raghunatha Das Goswami ele escreveu um livro chamado Mukta Charita Grantha. Então, nesse livro tem uma bela descrição dada por Raghunatha Das Goswami.
कैसे हास परिहास भी ये समस्त बहुत सुंदर इस मुक्ताचरित ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने Descrições muito belas, as discussões entre Krishna e as Gopis. Raghunath Dasa Goswami, ele começa essa escritura glorificando o seu Gurudeva através desse verso. Então esse é o Mangalacharana do Mukta Charita de Raghunath Dasa Goswami, onde ele glorifica o seu Gurudeva. E a descrição do Dipavali é mencionada lá. Por que os Vrajavasis, eles carregam essas lâmpadas, né, de guia, essas lamparinas? एक है समंतक मणि के बारे में सुना आप लोगों ने, एक है कौस्तुभ मणि और एक है tem uma joia que chama चिंतामणि के बारे में, अनेक मणि के बारे में, tem muitas de pedras preciosas. ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है केवल दीपावली के तात्पर्य क्या है, जिसके लेख लिखो तो कम से कम 10 पेज आ जाएगा। बोलो वृंदावन Daria para falar umas 10 páginas só sobre o Dipavali, mas hoje a gente não tem tempo, infelizmente. Começou ontem o Dipavali e Mãe Yashoda ontem, não, desculpa, Mãe Yashoda, ela oferece lamparinas de ghee para o Jamuna. कृष्ण के जन्म तिथि पर जन्म नक्षत्र पर मां यशोदा जो में ब्राह्मणों के द्वारा ये दीप दान करते थे। जैसे आज हम लोग देखें ना, बहुत लोग नाव में चढ़ के दीप दान कर रहे हैं। हम तो जान नहीं, हम तो नाव में बैठे। Hoje a gente foi na beira, a gente foi no Yamuna, né? A gente nadou, foi na beira do Yamuna hoje. स्टार्ट कर दिया, बोले चलो पैसा के बोले पैसा दो बस। हमें कोई जाने के लिए मेरे रास्ता नहीं कि तो मैं क्या बोले चलो एक दिग्दाम दे देता हूँ जमुना में थोड़ा आगे जाकर के। जब बैठे हम लोग 7-8 बैठे हुए थे ब्रह्मचारी और कुछ है, और वो भी स्टार्ट कर दे बोले चलो घुमा करके लिए हमारे आश्रम क्या बोले। Enfim, eles começaram a fazer o barco correr bem rápido, sem perguntar pra gente, a gente não conseguiu fazer a oferenda da lamparina. ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है। मां यशोदा गोपाल के कृष्ण के जन्म तिथि पर Mãe Yashoda também levava Krishna. भक्त उसमें भी छिपाई हुई है। मां यशोदा गोपाल के जो है लेकर के और उनकी रखे सामने छोटा बालक जो गोपाल, मां यशोदा के ela levava Krishna nas margens do Jamuna para oferecer essas lamparinas de ghee. एक मंत्र करके एक जो है दीप के जो है पानी में दे दें। Desculpa, essa parte não ficou perfeita porque está muito rápido e muito difícil de entender aqui. और जब दीपदान समाप्त हो गया 108 दीपदान समाप्त हो गया भाई 1108 दीपदान समाप्त हो गया तो मां दूसरा घूम करके देखा जमुना में एक भी दीप नहीं है। Mãe Yashoda estava oferecendo muitas e muitas milhões de lamparinas, mas Krishna coletou todas elas e pegou todas elas. Aí a Mano falou, Yashoda falou, ué, por que você está coletando ela? Estou oferecendo para o Jamuna. Mas não sou eu que estou coletando, Krishna falou. São elas que automaticamente estão vindo até mim. Então Krishna fala, aqueles que não vêm até mim, eu deixo eles irem, mas aqueles que vêm até mim, eu me responsabilizo por eles. Como o Maharaj, ele mencionou, hoje também é o dia de aparecimento de Manasi Ganga. Eu vou falar em Bengali um pouquinho sobre o aparecimento de Manasi Ganga. Hoje, os Vrajavasis, todos, Nanda Maharaj, todos, eles decidiram que
স্নান আদি করি। তীর্থতে যত তীর্থ রয়েছে সমস্ত তীর্থে গিয়ে আমরা স্নান Todos eles partiram juntos para se banhar nos rios sagrados. যখন কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছে, এখন কৃষ্ণ যখন Então Krishna apareceu e falou: নন্দ মহারাজ তারা বিচার করছেন, গোপালকে তো আমরা পেয়েছি, আমরা একটু তীর্থযাত্রা করতে হবে, গঙ্গা স্নান করতে, বিশেষ করে গঙ্গা স্নান করতে হবে। É que eles haviam feito um voto anteriormente de que se Krishna nascesse, eles iam se banhar কিন্তু লোকে এগুলো no Ganga, পছন্দ pelo হয় que না। entendi. বুঝতে পারছেন? বলেন কি না, ওই গঙ্গা স্নানের লোকে গিয়ে পায়খানা করে, পায়খানাকে দূরে করে এই জন্য একবার যাও বারবার যেতে হবে, এটা অপব্যাখ্যা। আমাদের বাঙালিদের যত ধর্ম রয়েছে, যতগুলি রয়েছে, অপসম্প্রদায় যারা রয়েছে, তারা সবসময় কি করে, ওই নিন্দা করে। এগুলো আমি সইতে পারি না, এগুলো স্টুপিড ননসেন্স, এগুলো তা নয়। তত কি সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা স্নান একবার, বলে গঙ্গাকে, গঙ্গা দেবী সাক্ষাৎ ভগবানের চরণ ধৌত দিয়ে, গঙ্গারও পরত হইলে পশ্চাতে পান। আবার এই গঙ্গা দেবী কেউ নয়, এই গঙ্গা দেবী হলেন সাক্ষাৎ রাধারানীর একজন সখী। করবেন গঙ্গার উৎপত্তির কথা সেখানে বলা রয়েছে, সময়ের সঙ্গে বহু সুন্দর লীলা কথা রয়েছে। এই গঙ্গা দেবী সেখানে যাবার বিরোধা অনেক লীলা কথা রয়েছে। সব কেউ মনে করেন যে বাস এ তো গঙ্গার পদধৌত জল, গঙ্গার কেবল পদধৌত জল নয়, এইটা হচ্ছে তখন নিত্য গোলক বৃন্দাবনে রাধারানীর একজন সখী রয়েছেন, তার নামও গঙ্গা রয়েছে। রাধারানীর একজন সখী রয়েছেন, তার নাম বিরজাও রয়েছে। তারা কৃপা করে এই জগতের মধ্যে প্রকট হয়েছে, অনেক সুন্দর লীলা আজ রয়েছে। করবেন, ওইটা আমার একটা গ্রন্থ রয়েছে। Eu tô tentando entender o que o Gurudeva falou aqui, porque faltou um ponto exatamente. Mas ele tá falando que Ganga Devi, né, é uma saque, é o próprio banho, a água que banhou os pés de Vamanadeva, né? Ele tá explicando essas coisas sobre Ganga. যে প্রতি যার যেই রসের ভক্ত, সেই রসে মনে করে বল হাতে কি যায়, যার যেই রস সেই রস সার তরস্তে ইয়া বিচার হলে আছে তার। যিনি যে রসের ভক্ত তিনি সেই রসের চিন্তাকে মনে করে। কিন্তু এই গঙ্গার Então, de acordo com a sua doçura, a pessoa vai conseguir ver a Ganga de uma maneira diferente, mas Ganga também é uma saque de Shrimati Radhika. 18টা নাম গীতা রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম নামটা কি, এই গঙ্গা। গীতা প্রথম নাম নয়। পড়বেন গীতার যে 18টা নাম যে রয়েছে, আপনি গঙ্গা, Dos 18 nomes da Bhagavad Gita, o primeiro é Ganga. গঙ্গার নাম সেখানে প্রথম রয়েছে। এই গঙ্গা কই সামান্য, Ganga é o primeiro nome da Bhagavad Gita. লোকে বাঙালিদের আমি একটু, Ela não é অনেকে মনে করেন যে আপনি alguém বাঙালি ordinário. কিন্তু যার সত্য সত্য বলতে হয়। কোন ধর্মকে, Eu falo a verdade. জাতিকে নিন্দা করা এটা ঠিক নয়। Eu não estou criticando ninguém, আপনি বলবেন যে আপনি é sobre esse ponto que eu estou querendo entender. O que as pessoas fazem? আপনি বাঙালি বলে বলে As pessoas querem que eu fale bengali, mas eu falo a verdade. অনেকে বলে না যে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা তীর্থ একবার, কেন না ওখানে লোকে পায়খানা করে। আরে মূর্খ যদি পায়খানা করে তাতে কি যায়? অজ্ঞানী পুরুষ তো করে, ছোট বাচ্চা তো মায়ের বলে তো পায়খানা করে, তাই না? আপনি বাঁকি ফেলে দেয়। যারা অজ্ঞানী, তারা গঙ্গার মহিমা জানে না, তারা সেখানে যেখানে পায়খানা করে। Então, os bengalis, né, tá falando que eles vão em vários tirtas, vários outros lugares, e vão no Ganga como se fosse um lugar comum. E que as pessoas fazem seus deveres matinais, suas necessidades matinais no Ganga, e acho que é isso que Gurudeva está falando, que não deve ser feito. Então, Nanda Maharaj e Yashoda, né, eles decidiram tomar o banho, né, na mãe Ganga, como de acordo com o voto que eles fizeram, para Krishna, né, que Krishna nascesse. সেই মূল গঙ্গাস্নানের ব্রত থেকে কত হাজার, প্রায় 2000 কিলোমিটার। এখন তখন কোনো এমন যানবাহন ছিল না, তখন কোনো উড়োজাহাজ ছিল না। Então, daqui Ganga Sagar é 2.000 quilômetros. লোককে কিভাবে যেতে হতো? হেঁটে হেঁটে যেতে হতো। কত E naquela época não era fácil se transportar. কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করছেন যে আমার ব্রজবাসীগণ, আমার তারা নিত্য সিদ্ধ করি। Então Krishna estava pensando, como é é possível que eu dê essa dificuldade, né, tanta austeridade
para eles alcançarem o Ganga Sagar. Então, ele começou a se lembrar então da Mãe Ganga. E por se lembrar da Mãe Ganga, a própria Ganga se manifestou naquele local. Então ele começou a falar, ó Brajavasis, Ganga Devi apareceu aqui. Ganga estava sentada no crocodilo, tipo, o transportador de Ganga Devi é esse crocodilo, que eu entendi. Então Ganga Devi desceu Darshan. E assim ela se estabeleceu lá, e esse é o Manasi Ganga. Vocês veem, através de um passatempo, Krishna ele satisfaz, digamos, várias tarefas, ele executa várias tarefas. Ele pensou, nesse momento, que na minha Kishore Lila, quando for adolescente, eu vou realizar passatempos nesse Manasi Ganga. Passatempos de barco. Então, esse passatempo entre Radha e Krishna de barco aconteceram 2 vezes em 2 locais. Uma vez foi no Manasi Ganga, Nauka Vilasa Lila. যখন আমরা ছোট ছোট ছিলাম নৌকা বিলাস কথা শোনার জন্য এই রাত্রে রাত্রে চলে যেতাম নৌকা বিলাস কথা শুনতে যাত্রা হতো তখন এখন এই যে আমরা লৌহ বন লৌহ বন outro local é Lohavan. কি করেছে ওখানেও নৌকা বিলাস করেছে আর então há um passatempo similar de barco lá. ওখানে তিনি নৌকা বিলাস আদি করেছেন এইজন্য কৃষ্ণ তিনি নিজে বিচার করছেন এখন তোমার Então Krishna estava pensando, eu realizei Então Krishna pensou, para eu realizar meus passatempos, né, de Kishora Lila como adolescente, então eu também vou manifestar esse Manasi Ganga. Então quem é Brajavasi não precisa ir para nenhum outro lugar, ir aqui e ali, porque todos os locais sagrados estão dentro de Krishna.